Comecei a compreender a verdadeira emoção da batida de carro depois de meu primeiro encontro com Vaughan. Impulsionada por um par de pernas desalinhadas e cheias de cicatrizes, feridas em outras colisões automobilísticas, a figura carrancuda e inquietante desse cientista desordeiro entre minha vida numa ocasião em que suas obsessões eram, sem dúvidas, as de um louco. Ao voltar para casa, deixando o estúdio de cinema em Shepperton, numa tarde chuvosa de junho, meu carro derrapou por baixo da rampa do viaduto da Western Avenue. Numa questão de segundos, eu me descobri avançar a 100 km por hora pela contramão. O carro bateu de lado de um canteiro central, o pneu estourou, arremessando o aro para longe. Fora de controle, o carro passou por cima do canteiro e subiu pela rampa de acesso de alta velocidade. 3 veículos se aproximavam, sedãs de fabricação em série. Ainda posso lembrar de que ano eram seus modelos, suas cores e acessórios externos, com a acurácia angustiante de um pesadelo que jamais esquecerei. Consegui desviar dos 2 primeiros, pisando no freio, mal conseguindo passar pelo meio. Mas no terceiro, que levava uma jovem médica e seu marido, eu bati de frente. O homem, um engenheiro químico de uma companhia americana de alimentos, sofreu morte instantânea, projetada através do para-brisa, como se disparado do cano de um canhão de circo. Ele morreu no capô do meu carro. Seu sangue se esguichou através do meu para-brisa, destruído, e me encharcou o rosto e o peito. Os bombeiros, que mais tarde cortaram os metais retorcidos do meu carro para me tirar lá de dentro, presumiram que estava me esvaindo em sangue por causa de um corte profundo no coração. Saí quase ileso, voltando para casa depois de romper com minha secretária Renata, que se livrava de um incômodo relacionamento comigo. Eu ainda usava o cinto de segurança, que colocara deliberadamente para poupá-la do embaraço de me abraçar. Meu peito ficou bastante contundido por bater no volante. Os joelhos se machucaram no painel de instrumentos quando meu corpo foi lançado para a frente em sua colisão com o interior do carro. Mas a única lesão mais séria foi um nervo rompido no couro cabeludo. As mesmas forças misteriosas que me salvaram de ser empalado no volante também salvaram a esposa do jovem engenheiro. A não ser por uma esquimose na parte superior do queixo e vários dentes frouxos, ela saiu incólume. Durante minhas primeiras horas no hospital Ashford, tudo o que via em minha mente era a imagem de nós dois imprensados juntos naqueles 2 carros, frente a frente. O corpo de seu marido agonizante se interpondo entre nós no capô do meu carro. Olhávamos um para o outro através dos para-brisas destruídos, ambos incapazes de esboçar qualquer movimento. A mão do marido, a poucos centímetros de mim, tinha a palma virada para cima, ao lado do limpador de para-brisa direito. Aquela mão batera em algum objeto rígido quando ele for arremessado do banco, com os contornos de um sinal de formando ali, com a circulação definhada criando uma enorme bolha de sangue. O tritão do emblema por cima do radiador. Sustentada pelo cinto de segurança diagonal, a esposa sentava por trás do volante a me fitar de uma maneira estranhamente formal, como se não entendesse o que nos reunira. Seu rosto bonito, encimado por uma testa larga e inteligente, exibia a expressão vazia e indiferente de uma Madonna num ícone do início da Renascença, relutante em aceitar o milagre, ou pesadelo, saído de suas entranhas. Apenas uma vez passou alguma emoção por aquele rosto, quando ela deu a impressão de me ver com nitidez pela primeira vez. E um rito peculiar contraiu o lado direito de seu rosto, como se o nervo fosse puxado por uma corda. Será que ela compreendia que o sangue que corria meu rosto, o peito, era do seu marido? Nossos carros foram cercados por um círculo de espectadores, os rostos silenciosos a nos observarem com profunda seriedade. Depois dessa breve pausa, tudo desatou numa atividade obsessiva. Pneus cantando, meia dúzia de carros saindo para o acostamento ou subindo no canteiro central. Um maciço engarrafamento se formou na Western Avenue. As sirenes
gemendo enquanto os faróis da polícia iluminavam o para-choques traseiros dos carros parados no viaduto. Um homem idoso numa capa de plástico transparente puxava apreensivo a porta do carona atrás da minha cabeça, como se temesse que o carro pudesse transmitir uma poderosa carga elétrica para sua mão fina. Uma jovem com uma manta de tartã baixou a cabeça para olhar pela janela. A apenas poucos centímetros de distância, ela me fitou com os lábios contraídos, como uma pessoa enlutada a velar um cadáver estendido no caixão aberto. Sem experimentar qualquer dor na ocasião, tratei de sentar com a mão direita ainda segurando um raio do volante, ainda com o cinto de segurança. A esposa do morto começava a recuperar os sentidos. Umas poucas pessoas, um motorista de caminhão, um soldado uniformizado de folga e uma vendedora de sorvete, estendiam as mãos para ela através dos vidros quebrados, aparentemente tocando em partes de seu corpo. Ela fez sinal para que se afastassem. Soltou o cinto de segurança estendido sobre o peito, a mão ilesa tateando o mecanismo cromado do fecho. Por um momento senti que éramos os atores principais do clímax, de algum drama sombrio, num teatro de tecnologia jamais ensaiado, envolvendo as máquinas destruídas, o morto em decorrência de sua colisão e as centenas de motoristas esperando ao lado do palco com os faróis acesos. A jovem foi ajudada a sair do carro. As pernas desajeitadas e os movimentos angulosos da cabeça pareciam imitar as formas aerodinâmicas distorcidas dos dois carros. O capô retangular do meu carro fora arrancado de seus encaixes, por baixo do para-brisa. O ângulo estreito entre o capô e os paralamas parecia, para a minha mente exausta, repetir-se em tudo ao redor, nas expressões e posturas dos espectadores na rampa de acesso ao viaduto, nas trilhas deixadas pelos aviões que decolavam das pistas distantes do aeroporto. A jovem foi retirada de seu carro, com extremo cuidado, por um homem de pele azeitonada, no uniforme azul escuro de piloto de empresa aérea árabe. Um fluxo fino de urina escorria involuntariamente entre as pernas da jovem, espalhando-se pela estrada. O piloto passava o braço pelos ombros dela, num gesto tranquilizador. Os espectadores, de pé ao lado de seus carros, observavam aquela poça aumentando sobre o macadame manchado de óleo. A luz desvanecida do final da tarde, arco-íris começaram a envolver os tornozelos fracos da jovem. Ela virou-se e olhou para mim com uma careta peculiar no rosto machucado, uma confusão óbvia de preocupação e hostilidade. Mas eu só tinha olhos para a insólita junção de suas coxas, se abrindo em minha direção de uma maneira disforme. Não foi a sexualidade dessa postura que permaneceu em minha mente, mas sim a estilização dos terríveis acontecimentos que nos envolveram, os extremos de dor e violência ritualizados naquela posição de pernas, como a pirueta exagerada de uma deficiente mental que eu vira se apresentando no espetáculo de Natal de uma instituição. Apertei o volante com as duas mãos, tentando me manter quieto. Um tremor contínuo me sacudia o peito, quase me impedindo de respirar. As mãos fortes de um guarda me seguraram pelo ombro. O segundo guarda colocou seu cap no capô do carro, ao lado do morto, e começou a forçar a porta. O impacto frontal comprimira a parte dianteira do compartimento de carona, espremendo as portas nas trancas. Um paramédico da ambulância inclinou-se pela minha frente e cortou minha manga direita, arrancando-a do meu braço. Um rapaz de terno escuro puxou minha mão através da janela. Enquanto a agulha hipodérmica penetrava em meu braço, especulei se aquele médico, que não parecia ser mais que uma criança grande, tinha idade suficiente para qualquer qualificação profissional. Uma euforia inquietante me dominou na viagem para o hospital. Tinha vomitado no volante, meio consciente de uma série de fantasias desagradáveis. 2 bombeiros cortaram a porta na altura das dobradiças. Eles alargaram na estrada e me fitaram como se fossem ajudar um toureiro escornado. Até seus menores movimentos pareciam formalizados, as mãos se estendendo para mim numa série de gestos codificados. Se um deles desabotoasse a calça de sarja para revelar
a genitália e comprimisse o pênis contra a dobra ensanguentada da minha axila, até este ato bizarro seria aceitável em função da estilização da violência e do resgate. Esperei que alguém me tranquilizasse, enquanto sentava ali, coberto pelo sangue de outro homem, a urina de sua jovem viúva, formando arco-íris em torno dos pés dos meus salvadores. Segundo esta mesma lógica macabra, os bombeiros que corriam na direção dos destroços em chamas e aviões acidentados podiam escrever slogans cômicos ou obscenos no concreto escaldante com seus sprays de dióxido de carbono, ou os carrascos podiam vestir suas vítimas com trajes grotescos. Em troca, as vítimas estilizariam seu ingresso na morte com gestos irônicos, dando beijos solenes nos canos das armas de seus executores, profanando bandeiras imaginárias. Os cirurgiões se cortariam descuidadamente antes de efetuarem a primeira incisão. As esposas murmurariam casualmente os nomes de seus amantes no momento do orgasmo dos maridos. A prostituta, abocanhando o pênis do cliente, podia morder sem afronta um pequeno círculo do tecido da curva superior da glande. A mesma mordida dolorosa que outrora recebi de uma prostituta casada, irritada com minha hesitante ereção, lembra-me dos gestos estilizados dos paramédicos das ambulâncias e dos frentistas dos postos de gasolina, todos com seu repertório de movimentos específicos. Mais tarde, eu soube que Vaughan colecionava esgares de enfermeiras da emergência em seus álbuns fotográficos. Suas peles escuras irradiavam a sexualidade insinuante que Vaughan despertava nelas. Seus pacientes morriam no intervalo entre um passo de sola de borracha e o seguinte, nos contornos em movimento de suas coxas ao se tocarem nas portas das salas de emergência. Os guardas me tiraram do carro, as mãos firmes me acomodando na maca. Já me sentia isolado da realidade naquele acidente. Tentei sentar na maca, estendi as pernas por debaixo da manta. O jovem médico me empurrou de volta, batendo em meu peito com a palma da mão. Surpreso com a irritação em seus olhos, tratei de me deitar passivamente. O corpo amortalhado do morto foi retirado do capô do meu carro. Sentada como uma madona demente entre as portas da segunda ambulância, sua esposa contemplava com um olhar vago o tráfico do final da tarde. O ferimento em sua face direita deformava lentamente o rosto, os tecidos contundidos inchando com o sangue. Eu já percebera que as grades de radiador interligadas de nossos carros formavam o modelo de uma união inevitável e distorcida entre nós. Olhei para os contornos de suas coxas. Por cima, a manta cinza formava uma graciosa duna. Em algum lugar por baixo daquela elevação havia o tesouro de seu pubis. Sua protuberância e depressão precisas, a sexualidade intacta daquela mulher inteligente, governaram os trágicos acontecimentos daquela tarde.